Olá, a sugestão de hoje, de Na Saleta de Leitura, é para aqueles que gostam de ler sobre educação. E trago mais uma vez um livro do professor Ronay Rocha, que é doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e professor da Universidade Federal de Santa Maria. Anteriormente, eu já havia apresentado aqui 2 de seus livros, que são Quando Ninguém Educa, que eu achei simplesmente fantástico, e Escola Partida. Hoje, o título reúne 2 áreas importantes do conhecimento. Nós temos aqui o livro Filosofia da Educação, da autoria do Ronay Rocha, editora Contexto. É um livro em que ele vai se colocando questões importantes para todos aqueles que se dedicam à educação. Questões nem sempre de fácil resposta, o que não significa que sejam questões irrespondíveis. Mas, por exemplo, ensinar transmitindo tudo aquilo que foi construído antes do nosso tempo, ensinar com os olhos voltados apenas para o futuro, como conciliar o conhecimento e os valores. É possível conciliar religião e educação e política e educação. O professor nos conduz desde o pensamento mais simples até as suas conclusões mais fortes, que evidentemente aparecem no final do livro, e vai nos traçando um caminho de como pensar a educação, desde coisas elementares como o que entender por educação, o que é educação, existe uma teoria da educação, e aí ele vai nos conduzindo ao longo dos capítulos. Nós temos aqui os seguintes títulos: Filosofia e Educação, Educação e Transformação, Os Filósofos e o Desenvolvimento Humano, As Variedades do Conhecimento, Os Portais Simbólicos, a Pedagogia, Didática, a Escola, Currículo e Política. Vejam que, como eu disse, vamos desde o mais elementar, né, que educação transforma, como é que se dá a educação e a transformação, o que os filósofos diziam e dizem sobre o desenvolvimento humano, e aí vamos fazendo essa caminhada. Muitas partes deste livro estão no meu exemplar, sublinhadas e anotadas, como costumo fazer quando um livro realmente me interessa. O que não significa quando eu concordo exatamente com o que o livro está dizendo, mas tudo aquilo que me leva a pensar, que me suscita questões que eu julgo importantes, eu vou sublinhando e vou escrevendo. No capítulo Educação e Transformação, nós temos nos textos complementares, que aparecem sempre ao final de cada capítulo, um trecho de Iris Murdoch. E o título desse trecho é A Educação Não Traz Felicidade. Diz o seguinte: no começo do filme Iris, Richard Ayer, 2001, há uma cena na qual a personagem central, a filósofa Iris Murdoch, é apresentada ao público de um auditório em Oxford, onde ela vai falar sobre a importância da educação. A fala atribuída a ela é essa, abre aspas: a educação não nos torna felizes, tampouco a liberdade faz isso. Nós não nos tornamos felizes apenas porque somos livres, se nós o somos, ou porque fomos educados,
se temos educação, mas sim porque a educação pode ser o meio pelo qual percebemos que somos felizes. Ela abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, nos diz onde as delícias estão à espreita, nos convence de que há apenas uma liberdade que conta, a liberdade da mente, e nos dá a certeza, a confiança, para percorrer o caminho que a nossa mente educada, oferece. No capítulo sobre as variedades do conhecimento, o autor vai falar sobre as fontes do conhecimento e diz que um tema clássico da filosofia da educação é falar sobre essas fontes e que há entre os estudiosos uma certa, um certo acordo sobre quais são as principais fontes do conhecimento humano, que são memória, percepção, testemunho e pensamento. Sobre a memória, ele diz assim: não é preciso exagerar a importância da memória como fonte de conhecimento. Basta lembrar o que aconteceria se esquecêssemos do que aprendemos na véspera. A memória é um alicerce do conhecimento humano, pois é sobre ela que construímos a maior parte da nossa aprendizagem. Talvez seja por isso que temos uma expressão que fala em aprender de cor, que significa, etimologicamente, aprender do coração. Não há nada errado em saber muitas coisas pelo coração, pois na nossa memória há muito mais do que aquilo que memorizamos. É verdade que não podemos basear o ensino escolar na decoreba, pois isso significa apenas recitar uma fórmula sem compreender o significado dela. A memória é mais do que decoreba, no entanto. Lembramos uma oração que conforta, uma piada que diverte, um poema que anima, uma canção que encanta, fazendo com que a voz de outra pessoa seja, por algum tempo, a nossa voz. Decorar, na medida certa, faz bem para qualquer criança. E a verdade disso é mostrada por elas mesmas quando cantam suas músicas favoritas. Depois, ele vai nos falar sobre quais são os grandes objetos do conhecimento. E ele nos diz que a filosofia nos fala em conhecimento do outro, conhecimento do mundo e conhecimento de si mesmo. Que o conhecimento do outro quer indicar aqui as outras pessoas, o conhecimento do mundo, os objetos materiais, mas também os objetos simbólicos e institucionais, como, por exemplo, as leis, o dinheiro, o conhecimento dos números, da sociedade, da história. E o conhecimento de nós mesmos. E aí a pergunta: existe uma educação? E diz o professor: a educação é uma atividade informada pelo saber dos cuidadores e cuidadoras, mas não é menos verdadeiro que ela é também um processo no qual acontecem coisas que não dependem da intencionalidade de ninguém. Nas situações educacionais há também transbordamentos, eventos sobre os quais temos pouco ou nenhum controle. Assim, parece razoável pensar que não há uma educação. Somos como os nós de uma rede de relações com pessoas, coisas, eventos, processos e com nós mesmos. Mais adiante, ele vai falar uma questão que eu acho muito importante. Diz o seguinte:
sobre questões que a pedagogia traz. Há pedagogias que sustentam que as crianças devem ser poupadas de tarefas tediosas, que o aprendizado deve ser prazeroso, que não devemos exigir memorizações, que os conteúdos escolares devem estar subordinados ao desenvolvimento de capacidades de crítica. Há visões alternativas. Em qualquer nível de ensino, a eficácia de um professor não pode ser medida pelo fato de as crianças gostarem ou não das aulas, como disse o filósofo Alva Noé. Elas precisam fazer sua parte e devem aprender a suportar silêncios e transições estranhas para que se ativem e assumam o trabalho de alcançar a compreensão. O tédio na sala de aula é uma experiência que não pode ser eliminada a qualquer custo. Saber coisas de memória é o meio de vida de muitas profissões. Não há nada de errado em valorizar a memorização quando ela é importante. Há uma hierarquia a ser respeitada entre os conteúdos curriculares. As crianças sem fluência de leitura e escrita aprendem pouco ao ler os livros de estudos sociais e ciências. Não há pensamento crítico sem a boa informação sobre o mundo, muito menos sem a boa capacidade da leitura. Mais adiante, ele vai nos falar sobre o que a didática supõe, seja qual for a área do conhecimento que esteja sendo aplicada, estudada. Então, ela supõe que há conhecimentos e habilidades valiosos e estáveis que devem ser ensinados, que há pessoas que dominam esses conhecimentos e essas habilidades, que há pessoas que não têm esses conhecimentos e que devem dominá-los, que há um espaço institucional para esse processo de transferência, que as pessoas que dominam os conhecimentos e as habilidades dominam também os conhecimentos e as habilidades necessários para a transferência e, finalmente, que não devemos confundir a lógica da aprendizagem com a lógica dos conteúdos. Ele conta uma história muito interessante que ele viveu num curso de formação. Ele diz o seguinte: a professora pediu que a turma escrevesse uma redação sobre o tema As Finalidades da Escola. Quando alguém completava a tarefa, ela então entregava uma folha de papel na qual estava escrito: obrigada pela redação sobre o tema As Finalidades da Escola. Leia, por favor, as perguntas a seguir. Qual foi o ponto de vista que você assumiu para falar sobre as finalidades da escola? O ponto de vista do Estado e das políticas públicas? Dos pais? Dos professores? Das crianças? Dos sociólogos? Dos psicólogos? Dos filósofos? Dos historiadores de educação? De um estudante de pedagogia e licenciatura? É possível uma harmonia entre esses pontos de vista? As perguntas anteriores ajudam você a ver sua redação com outros olhos? Conta então, professor, que o debate que se seguiu foi muito animado e que depois de formadas, as novas professoras e professores, diante de sua turma, aspas, ainda lembravam-se daquela discussão, mas não tinham certeza sobre o que havia sido aprendido naquele dia. Parecia mais ter sido um momento de desaprendizado, marcado pelo comentário de alguém no final da atividade. E o comentário é o seguinte: a escola tem mais lados do que a gente pensa. E terminada o relato da história, diz o professor: essa história se repete quando discutimos os aspectos filosóficos da educação escolar. Não é fácil levar esses assuntos. Não é fácil pegar leve nesses assuntos.
É mais fácil cair na tentação de pensar que a nossa visão de educação deve prevalecer sobre as demais e que não precisamos levar em conta o compromisso de vê-la também com outros olhos. Sobre a dificuldade da execução da educação, ele diz que é um problema de uma outra ordem. Diz assim: os agentes da educação são muitos e estão localizados em todos os lugares do processo educacional. O lugar da educação escolar é a escola, a sala de aula, e isso não é arbitrário. O lugar da educação familiar e informal é a casa e, eventualmente, a vizinhança. O professor é o agente da educação e não está só com as crianças. Há também a direção da escola, que precisa ouvir as políticas públicas que foram aprovadas pelos agentes legislativos, que foram detalhadas pelos agentes do Estado, que foram influenciadas pelos estudiosos do assunto, etc, etc. A escola pode ter também um conselho de pais que deseja ser ouvido, e não raro, há consultores que dão seus palpites a cada tanto. A sala de aula, no final dessa longa conta, abriga apenas a professora e a criançada, mas está cheia de agentes. A dificuldade aqui é prática e exige de nós a correspondente atitude de tolerância política. Depois, uma outra ideia muito interessante é a seguinte: a escola pode facilitar o conhecimento sobre o mundo que está longe dos nossos olhos e do nosso coração. Aqui tocamos o tema da escola como uma instituição que tem, entre suas finalidades essenciais, a transmissão de uma herança. Uma geração transmite para outra um estoque de tradições e habilidades. Sem essas informações, a vida social se debilita. Uma das habilidades mais sutis que uma geração transmite para outra é a capacidade de avaliação da qualidade do próprio estoque que está sendo transmitido. Depois ele diz assim, continuando essa questão da herança cultural, ele diz assim: não há nada de errado quando se diz que a educação tem entre as suas funções essenciais a de transmitir uma herança cultural. É preciso lembrar imediatamente outro fato trivial. Ela também transmite, em maior ou menor grau, as capacidades de avaliação dessa herança. Isso está no DNA da escola moderna, na medida em que seu centro de irradiação é a propagação da leitura e da escrita. Se essa característica já estava presente desde a Grécia, ela se acentua com a Revolução Industrial, entre o final do século XVIII e o começo do século XIX. Até então, a criança aprendia apenas os valores, as habilidades disponíveis na comunidade onde ela vivia. Os ofícios eram transmitidos de pessoa para pessoa, e as letras e os números eram ocupação de poucos. A partir da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, a escola transformou-se em uma instituição essencial, seja para a nova cidadania, seja para a nova economia, pois ambas estão ligadas de forma importante ao letramento. E ainda nessa questão sobre a escola, tem algumas coisas muito interessantes que diz o seguinte: a educação formal não é apenas o que os interessados desejam que ela seja. Ela tem uma história e um papel civilizatório que precisa ser considerado.
Não podemos confundir os pontos de vista dos setores interessados no assunto, Estado, pais, igrejas, professores, corporações, sindicatos, com a realidade. Ver a educação com outros olhos não significa também usar apenas os olhos das crianças. É preciso certamente levar a sério o conhecimento da escola em terceira pessoa, pela sociologia, pela psicologia, pela filosofia, pela história, mas temos que entender que a presença da criança e do professor acontece em primeira pessoa. A escola não é apenas isso ou aquilo. Ela é uma parte essencial da nossa forma de viver, ligada ao letramento e suas consequências. A educação é redonda como a terra. No lado de dentro estão as professoras, os professores e as crianças. Do outro lado está o vasto mundo. E Emily Durkheim, num dos textos complementares, oferece um trechinho que aqui foi intitulado A Autoridade do Professor. Diz assim: a escola não pode pertencer a um partido e o professor falta aos seus deveres quando usa a autoridade de que dispõe para arrastar os seus alunos no trilho de seus próprios ideais, por mais justificados que lhe possam parecer. Mas apesar de todas as dissidências, tem havido até hoje, na base da nossa civilização, um certo número de princípios que, implícita ou explicitamente, são comuns a todos, que poucos, em todo caso, ousam negar abertamente face a face. Respeito pela razão, pela ciência, pelos ideais e sentimentos que estão na base da moral democrática. O papel do Estado é esclarecer esses princípios essenciais, fazê-los ensinar em suas escolas, velar para que em nenhum lugar as crianças os ignorem e para que em todo lado se fale deles com o respeito que lhes é devido. Há, sob esse aspecto, uma ação a exercer que será, talvez, tanto mais eficaz quanto menos agressiva e menos violenta, e que melhor se saiba conter em limites ajuizados. E, finalmente, ele entra nos capítulos últimos, que são os capítulos dedicados ao currículo e à política, e ele diz assim: quando temos a pergunta "o conhecimento é neutro?", devemos fazer outra pergunta: o que você quer dizer com essa pergunta? Veja que neutralidade é um substantivo abstrato que indica algo que não tem existência independente. Esse substantivo é usado para falar de situações nas quais uma pessoa ou uma instituição está diante de um certo estado de coisas, um juiz aplicando uma lei, um país diante de um conflito entre outros dois países, um amigo julgando uma briga entre dois amigos. No cotidiano costumamos exigir neutralidade, não só dos árbitros de futebol e dos guardas de trânsito e juízes, mas também de qualquer pessoa que esteja na posição de julgar outra. Esperamos dessa pessoa que ela tenha uma atitude de equidistância, imparcialidade, imperturbabilidade, isenção, equanimidade. Sabemos que isso é ao mesmo tempo difícil e irrenunciável. É difícil ver bem, mas se renunciamos a um ideal de neutralidade, isso nos retira da comunidade moral das exigências recíprocas. A consequência disso é que somos obrigados, sob pena de falta de sentido no que dizemos, a refletir sobre essa pergunta.
em relação ao que ou a quem o conhecimento não é neutro. Depois ele se pergunta: ler e escrever são ações políticas? Podemos responder que sim ou que não. Tudo depende se entendemos essa palavra política em sentido amplo ou restrito. É claro que sim. Ler e escrever são aprendizados complexos que ocorrem na vida comum da sociedade altamente cooperativa. Aqui estou pensando na palavra política em seu sentido amplo. É claro que não. Junto com a habilidade de ler, não vem colada a obrigação de ler isso ou aquilo. Aqui estou pensando a palavra política em algum sentido mais estrito. O conhecimento é neutro? De quais conhecimentos falamos? Há uma grande variedade deles. Os elaboradores de currículo devem escolher aqueles que passam nos mais duros testes da experiência humana. O domínio da escrita e da leitura, pelo valor civilizatório e moral, sempre sai na frente dessa corrida. As verdades da lógica, da matemática e das ciências da natureza andam sempre de mãos dadas com a leitura e a escrita. O que há de relativo nesses conhecimentos? É evidente que eles surgiram em algum momento da história, mas eles transcenderam o horizonte e o contexto em que foram produzidos. Finalmente, ele vai nos trazer o último capítulo sobre política e educação e no final ele novamente apresenta trechinhos, né, naquilo que ele chama de textos complementares, e ele termina com um da Cecília Meirelles, que é aquele com quem eu vou terminar esta já longuíssima explanação sobre o livro. O coração das crianças é sempre grande demais, Cecília Meirelles. Porque a escola tem de ser o território mais neutro do mundo. Pode ser que os homens de hoje tenham o direito de combater outros homens de hoje. Mas porque assim é, não se vai admitir que as crianças de hoje devam preparar-se desde já para, quando forem grandes, continuarem as lutas que seus pais não tiveram tempo de concluir. As conferências de desarmamento, se quiserem ser úteis, têm que começar pelas escolas, nas palavras e nos atos dos professores, principalmente nos atos, porque falar já quase não vale a pena. Tem que começar pela extinção do jacobinismo no coração dos adultos, porque o coração das crianças é sempre grande demais para abranger uma pátria só. Então fica aqui a sugestão de hoje, Filosofia da Educação, da autoria do doutor em filosofia e professor de filosofia da Universidade de Santa Maria, Ronay Rocha, editora Contexto. Boa leitura, boa reflexão.